não reconhecer a existência de outras possibilidades religiosas. Eu sou sacerdote, não é? Eu sou religioso, eu acredito na religião. Embora a minha maneira de lidar com religião, ela até vai um pouco além dessa ideia de conexão, de religare. Que é até meio, com todo respeito, batido. Todo mundo fala, não, isso, religião exatamente, quer dizer religare e tal. Que vai até um pouco além, não é? Mas eu, de verdade, eu acredito na religião. Eu não tenho nada contra as outras formas de manifestação religiosa. Nós de terreiro não perseguimos ninguém. Porque a nossa cultura religiosa, espiritual, não é uma cultura de única verdade. Mas isso também é verdade em outros... Vamos lá. Isso é verdade na origem, lá em África, por exemplo? Por que eu estou te perguntando isso? Porque estando numa posição não de minoria, é meio que natural que tu seja menos agressivo que a maioria, por exemplo, o católico. Mas lá onde havia ou há uma maioria que segue essas religiões, lá há algum tipo de combate, embate? Não, porque você veja, o continente africano é prioritariamente muçulmano. E aí... eles tratam esse segmento muçulmano como religioso e a ancestralidade, a espiritualidade como ethos, como alguma coisa da identidade, como alguma coisa familiar. Então é muito comum você ver no continente africano uma pessoa que é muçulmana, mas ela não abandona a sua espiritualidade, a sua ancestralidade. Então... na essência, não é o ou, né? A conjunção alternativa ou que vale. É o e. Todo mundo pode ser isso, e isso, e isso. Você sabe que eu tive em março do ano passado, eu tive na Carolina do Norte. Eu fui para uma universidade negra da Carolina do Norte e eu fui dar uma palestra lá. Todo ano eles fazem uma grande conferência de religião, política e diversidade, e eu fui convidado e tal. E a professora que me convidou, ela é da Igreja Batista. A família, ela, o marido e a filha congregam na Igreja Batista. E aí, eu cheguei na quinta-feira, tinha uma agenda, e no domingo tinha o culto na igreja. E ela me convidou, alguma coisa que eu não faria aqui no Brasil. Não com naturalidade. Eu falei, professor, eu não sei, será? Porque eu vou desse jeito. Eu vou como pai de santo, eu não vou mudar para poder ir. Perfeito. Ela falou, não, o meu pastor já sabe que você é um sacerdote como ele, que você é um sacerdote das religiões de matriz africana no Brasil, e ele quer, inclusive, lhe conhecer. E lá fui eu, é uma Black Church batista. E lá fui eu. Dessas que a gente imagina mesmo? Mas arruma outro emprego. Aí minha mãe pulou na frente e falou, mas que horas? Tem que estudar, tem que... Enfim. Ele falou de madrugada. Dorme menos e trabalha mais. Então, eu fui educado com autorresponsabilidade. Eu não fui educado para culpar Exu pelos meus erros. Entendi. Os erros do mundo não são culpa do divino, da espiritualidade, do sagrado. Os erros do mundo são culpa nossa. Nós é que temos dizimado a natureza, nós é que temos transformado o mundo pior do que ele pode ser. Entendeu? Então, eu fui educado com essa cultura da autorresponsabilidade. Então, você gastou mais e você quer gastar mais? Você quer gastar mais? Então, trabalhe mais. Então, você vai precisar arrumar outro emprego se você não está sendo capaz de viver com o dinheiro do plástico. Então, é nesse sentido que a minha cultura, a minha formação mesmo familiar, e ela está ligada à cultura religiosa, se opõe a essa ideia de transferência.
das religiões hegemônicas, pelas quais eu tenho todo o respeito. Eu nunca trago, Igor, na minha cabeça eu não estou trazendo lei, não estou trazendo verdade absoluta, eu não quero isso para todo mundo, não se trata disso, eu não tenho nenhuma pretensão. Uhum. Mas eu preciso dizer sim, que me incomoda muito esse discurso de transferência de responsabilidade. E transferência para forças sobrenaturais. Você sabe, eu sou pai de santo. Você sabe que as pessoas vêm me consultar, né, sobre os seus problemas da vida. E a maioria delas quer facilitar a minha vida, que eu adoro. Como? Elas querem... chegando e dizendo que tem uma macumba, que ela está sendo perseguida, que tem inveja. Entendi, a culpa é dos outros. Que ela sonhou com a farofa na encruzilhada. Tem um provérbio, Igor, Yorubá, que eu adoro, que ele diz assim: atalho não é caminho completo. Atalho não é caminho completo. Essas pessoas, elas querem atalho. Pode até ser que haja inimigos, e eu acredito que há no mundo. Tá, mas e a sua parte? Qual é a sua parte na sua escassez, na sua infelicidade, na sua tensão, no seu adoecimento? Qual é a sua parte? E aí, as religiões hegemônicas, com esse discurso de transferência, que é tudo tá amarrado, é o Satanás, é o demônio, é a macumba, é o... Mas tu concorda, Sidney, que, vamos lá, qualquer tipo de... Você estava me falando que você se batizaria lá na Igreja Batista Negra, lá da Carolina do Norte. O problema é o apagamento de quem você é, né? Exato. Tá. O meu ponto é o seguinte: eu acho que as pessoas, elas têm coisa para ganhar quando elas mudam o padrão que elas estão vivendo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que um coach, que eu tô vendo que ele tá enganando os outros, ele... Cante. Entendeu? Perfeito. Uhum. Então faz sentido o que você está dizendo. Mas se tem duas coisas poderosas para a nossa transformação, autoconhecimento e aceitação da mudança. O que é mais difícil, Sidney? O autoconhecimento? Porque o autoconhecimento é um caminho infinito, não é? Porque assim, eu não sou filósofo, eu não sou estudioso, nada disso aí, mas eu converso com muita gente. E ao conversar com muita gente, eu tenho acesso a muitos pontos de vista da realidade, né? O teu ponto de vista é muito diferente do meu ponto de vista. Você que chegou até aí, nós chegamos até aqui em tempos diferentes, em tudo diferente, né? E isso me coloca para pensar muito no caminho do que eu acho que é o autoconhecimento, porque eu não faço com muito método, entendeu? Eu não estudei nada disso, eu fico só conversando comigo mesmo o tempo inteiro. E me parece infinito. Então, o autoconhecimento, ele é mais complexo do que a aceitação da mudança, na tua opinião? Mais difícil? Porque não dá pra você, acho que o Platão falava, que não dá pra você fazer uma mulher que não tá grávida dar à luz, né? Não dá pra você dizer para tentar fazer uma pessoa compreender algo que ela não tá preparada pra compreender. Se é que isso eu tô falando só de explicar um ponto, né? Não tô nem falando de explicar a verdade, que aí a gente vai abrir um monte de aba aqui, né, Sidney? Olha só, tem uma coisa no candomblé. No candomblé nós temos um conjunto de saberes. Né? Um conjunto de saberes do continente africano. O candomblé que eu pratico, ele é um candomblé de origem iorubá. Então, ele é chamado de candomblé Nagoketu. Nagoketu é um tipo de candomblé. Você tem divisões dentro do candomblé, você tem divisões como tem nas outras religiões. E nesse candomblé que eu pratico, nós temos um conhecimento fundamental que é o conhecimento de Odu, que ele vem do corpus literário de Ifá.
Ifá é uma divindade do conhecimento, dos saberes, ele sabe tudo. Esse corpus literário, ele conta a história dos Yorubás, ele conta as guerras, ele fala dos sentimentos e da mitologia de todos os orixás, está tudo nesse corpus. Não adianta que nós somos seres mitológicos, Tudo que nós vivemos, em alguma medida, já aconteceu na mitologia, seja ela greco-romana, seja ela na mitologia africana, tudo que nós vivemos, ela aconteceu na mitologia. Portanto, a mitologia é um pouco esse relato de quem nós somos. O que acontece no candomblé é que a mitologia ela é vivida um pouco mais de perto. Tá. Então, quando você lança os búzios, as conchinhas, e você identifica o orixá da pessoa, você automaticamente... tal. E aí, ali, a prova... Nunca pensei que eu fosse escutar esse nome de novo. Vai lá. A prova eu fiz doutorado, é claro, todo mundo estudou. A prova era francês. No doutorado, no mestrado era inglês, tal. Eu já tinha feito letras, então em inglês eu ia, tirava de letra. E aí a prova era francês. Eu não sabia nada de francês. Você sabe o que eu sabia de francês? Oui. Merci beaucoup, mon amour da Gretchen. Merci beaucoup, mon amour. É o que eu sabia. Eu sabia nada, pessoa preta, pobre. Vai saber o que de francês? Não vai comer acho que croissant, talvez. Abajur. Sutiã. Sutiã, exatamente. Não sabia nada. Aí, Igor, fiz a prova a primeira vez. Não passei. Era o teste. Fiz a prova a segunda vez. Não passei. Francês sempre foi uma língua mais cara que inglês, né? Para estudar. A Aliança Francesa é caríssima. Acho que hoje menos, mas no meu tempo era mais cara. Fiz a terceira vez, não passei. Às sextas-feiras, na casa da mamãe, no terreiro da mamãe, era o que nós chamamos de gira de esquerda. A gira de esquerda é a gira dos Exus e Pombagiras. É sempre sexta? Não, na casa da minha mãe. Tá bom. Às vezes é segunda, às vezes é sexta. Depende do líder espiritual. Pode ser quinta? Pode ser quinta. Tá bom. Lá era sexta-feira. Começava às 8 horas e terminava 1h da manhã. Era macumba pesada. O que é uma macumba pesada? Era Exu e Pombagira, porque eles... Mas eu sou ignorante, Sidney. Exu e Pombagira, quem são os Exus e Pombagiras da Umbanda? Umbanda é mais suave. Não, tem nada de não suave. É? Tá bom. Tem Tá nada vendo de como eu suave. sou ignorante? Não. Tá. Hoje tem uma Umbanda customizada, né? Que é pra vender. Os caras dançandinho no TikTok. Tu Tem, nunca viu? porque o capitalismo, ele manda. E as pessoas vão customizar para vender. Não, calma que você vai ver o mais leve. Era Umbanda, que minha mãe era mãe de santo de Umbanda. A gente chama de Tata de Umbanda. Dona Joésia, meu ídolo, a pessoa mais importante da minha vida. E aí, alagoana, minha mãe é alagoana. Pelo que tu me contou dela, a Dona Joésia é sinistra. É sinistra. Aí... a terceira vez eu não passei. Era muito longe. Eu morava em Mauá, era Butantã. Era 3 horas de viagem. Puta merda. Para chegar na USP. Pegava carruagem, pegava trem, pegava carroça, pegava cavalo. Andava mais um pouco. Andava a pé, fazia o seu cardio e não chegava. E eu tinha que vir. Naquele tempo não era tudo online, né? Você tinha que vir ver a lista colada na parede. E a terceira vez meu nome não estava lá. Voltei, isso foi uma sexta-feira, era o dia da gira de Exu, de esquerda. Tá. Os Exus e Pombagiras são homens e mulheres que viveram, e eles foram subversivos na sua época. Então são mulheres libertárias, mulheres que tiveram vários homens, mulheres que cediam à paixão, entendeu? Mulheres... Minha mãe. Tá. Ele usa uma capa, ele usa uma cartola, tal, ele tá vestido de preto e vermelho, mas o corpo é da minha mãe. E ele fala e age e parece um homem? Sim, tem outra voz, tem outro tom, tem
tem outro dialeto. Ó, não vou esquecer não, você tá ajoelhado em frente ao seu tranca-rua das almas. Sim. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Cara, o jeito que isso acontece lá de tu chegar e com tanta devoção, com tanto entendimento nesse momento que você tá, o que te convenceu, Sidney, que realmente é uma entidade? Porque para mim essa é a grande questão. Eu me considero agnóstico, tá? Eu diria que eu tenho certeza que tem alguma coisa, mas eu não sei o que é, eu não sei definir. Eu acho que é algo que é de onde tudo deriva e eu não consigo nem explicar. Portanto, tu me falar de uma manifestação divina, para mim é fantástico no sentido que eu gostaria de entender isso melhor, porque me parece um conjunto... Se a gente for pensar num jogo, isso aqui que a gente vive é um conjunto de regras e a espiritualidade é outro, que eu não tô acessando porque eu, sei lá, entendeu? Eu não... Tô tentando entender. E aí, o que te convenceu que era quente, que era pra valer, que não era tua mãe, com todo respeito, não fingindo... Simulando. Mas não necessariamente, mas nem consciente, porque assim, eu acredito que as pessoas possam entrar em algum tipo de transe físico, sabe? Não necessariamente espiritual. Alguma coisa te convenceu que aquilo ali era quente. Então vamos lá. Eu lembro, você estava ajoelhada na frente dele porque Exatamente. Você tinha bombado na prova de francês. Eu gosto muito do que você falou, e eu vou fazer um breve parênteses. Tá. Crer não é ruim, crer é bom. Entendeu? Crer, e isso em qualquer religião, acalma o coração. E essa é a minha crítica às religiões hegemônicas, porque a religião não é para ser um lugar de exclusão, de divisão, de ódio e de instrumentalização política para manutenção de poder. Esse é o ponto. Mas crer é alguma coisa boa. Crer na espiritualidade expande consciência. Se você crê além de si, além do concreto, você está expandindo a sua própria consciência. Até para considerar novas possibilidades. Exatamente. Se você não faz esse exercício, você não se move. Então, desde criança, eu tinha provas daquilo. Entendeu? Eu tinha provas. E aí eu vou seguir com a história e você vai ter essa resposta. Tá. Aí eu me ajoelho e o seu tranca-rua fala: o que está acontecendo, meu filho? Eu falei: ai, pai, mais uma vez. A gente tem todo um tratamento respeitoso com essas entidades espirituais. Falei: ai, mais uma vez eu não passei. Ele deu uma gargalhada e falou: será que não passou? Aí eu falei: ai, até minha orientadora falou que é melhor eu desistir, me afastar uns 2 anos, me preparar e voltar depois. E aí ele pega e diz assim... Vai. Então, Orum e... Aie. Aie. O Aie é aqui. Que é o físico, é a carne. É o único território em que nós desfrutamos do corpo. Toda a dimensão espiritual não tem corpo. Só aqui que tem corpo. E o corpo é bom. E aqui não é ruim, é um lugar bom. Mitologicamente, aqui é o mercado de Exu. Exu, um dia, ele acordou muito infeliz. Exu ou os outros Exus? Não, Exu Orixá. Tá. O primeiro, a Gênese. Tá. Ele acordou muito infeliz. E não era próprio de Exu a infelicidade e a tristeza. E entediado. E Olodumare deu para ele o Aie. Falou: você pode se divertir, papai está te dando um mercado. Aqui é o mercado de Exu. Por isso aqui todas as trocas são possíveis. Por isso que eu disse que Exu é o senhor da mutabilidade. Mas a gente vem aqui... Para que a gente vem para cá? Para que a gente vem? A gente vem para poder fazer as trocas necessárias para poder afastar o sofrimento da nossa vida. O sofrimento, ele existe, ele é real, mas ele não pode ser crônico, entendeu? E também não pode ser
alguma coisa que não vai mudar nunca. Mas o sofrimento também não é meio que para onde a, entre aspas, entropia leva? Se a gente ficar aqui suavinho, uma hora a gente vai sofrer, não é? Tipo, o sofrimento é para onde tudo leva, no fim das contas. Eu gosto né? de uma palavra para sofrimento, Igor, que é desafio. E isso está muito na cultura iorubá. Nós somos movidos por desafios e superação de desafios. São duas dimensões da vida. Desafios e superação dos desafios. Entendeu? Então, eu gosto de encarar o sofrimento como um desafio. Porque ele tem algo a ensinar? Por que ele é um desafio? Porque ele tem algo que precisa ser compreendido e superado. Por isso que ele é um desafio. E tem muito a ver com o Exu, que é o senhor do Aie. E ele tá... Exu, mitologicamente, Igor, é o maestro da melodia existencial. Ele está tocando uma melodia em que nós estamos dançando. E quando a gente erra o passo, ele nos provoca. Aí vem o desafio. Então, por exemplo, eu tenho uma vida Então é possível viver sem sofrer se eu dançar sempre na nota certa? Não de forma reiterada e contínua. Tá. Porque na melodia também inclui sofrimento. Ruídos, exato, porque haverá ruídos na melodia existencial. Vai ter ruído, entendeu? Vai ter distorções melódicas, vai ter... Então, haverá... né? A gente se apaixona porque a gente encontra alguém que a gente já conhece. É isso, porque o tempo, primeiro, ele não é linear. Exu matou um pássaro ontem com a pedra que só hoje atirou. Então, o tempo africano não é o tempo ocidental, ele não é presente, passado, é em espiral, está tudo se cruzando. E nós Parece um pouco a filosofia hermética, também vai por aí. Exatamente. E a gente está dentro de um círculo. A gente está dentro de um círculo e acumulando experiências. Nesse sentido do círculo, como é que, se é um círculo, isso é uma ideia que se repete na religião, Sidney? Porque assim, você acredita num bem supremo e um mal supremo? Como é que num círculo não tem polo, né? Não, a gente está o tempo todo lidando com o bem e o mal. E todo mundo é bom e mal ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Exatamente. Em alguma dimensão, em alguma escolha. E o que representa o bem supremo na religião? Existe isso? O bem supremo é o bem coletivo. É o bem para todos. Então, se eu comprar um iPhone, é o bem para mim, mas ele não é o bem para todos. Ele é só para mim. Ele vai me dar prazer, ele me valoriza, né, na sociedade neoliberal capitalista. Se eu comprar um BID, né, quer dizer, agrega valor ao pai Sidney, semioticamente, que as pessoas vão olhar e falar, esse cara venceu. Grande bosta, como se alguém vence comprando um BID. Mas com certeza comunica algo. Sim, mas comunica algo, né? Você é comunicador, você sabe disso. Mas isso não é bem coletivo, não é? Bem coletivo é alguma coisa que se espalhe para todos, não é? Por isso, Igor, que a gente precisa... Tem um provérbio iorubá também que diz: o mal não pode receber acenos. A gente não está acenando mais para o mal, a gente abraça, a gente dorme, as pessoas... as pessoas amam odiar. Elas odeiam antes de elaborar, antes de pensar. Aquilo que você falou dos jovens faz muito sentido. Nós já temos uma população jovem que ama odiar. A escola é simulacro, é território de violência hoje, pelos jovens. Por quê? O ódio, ele só requer adesão. Ele não requer elaboração. Elaboração, quem requer é o amor. O amor é sofisticado. O amor precisa elaborar. Você está casado há esses anos todos porque você parou para pensar em algumas coisas, porque você elaborou, porque você respirou. Porque eu mudei. Porque você mudou. Então,
Nós vivemos numa sociedade, e eu não estou falando que eu não faço isso, mas eu estou falando que eu me protejo disso. Essa tomada de manutenção de poder. É só sobre isso. Então, quando eu digo que o dinheiro, existe um dinheiro que ele é maldição, mas tem um dinheiro que é bênção. Então, existe um dinheiro que é maldição, a gente tem visto isso, né? A gente tem visto isso. A história está aqui na nossa frente. Então, tendo aí o Daniel Vorcaro aí. Exato, existe um dinheiro que é maldição. Quer dizer, esse cara, ele é talentoso, ele é inteligente, ele... Olha o que ele conseguiu construir, só que... Ele já tinha chegado, ele não precisava ir tão além. Esse dinheiro é maldição, eu nunca vou ter. Eu nunca vou ter esse dinheiro. Mas existe um dinheiro que nós precisamos e merecemos. Você sabe que eu sou dessa família muito pobre. Meu pai era analfabeto de assinar com o dedo. Era analfabeto. Seu Plácido. Seu Plácido. Ele era analfabeto. E a gente era muito pobre e um dia você queria um sorvete, você queria um doce, você queria alguma coisa, né? Assim, diferente. Algum dos 12. Algum dos 12. E aí papai falava o seguinte: nesta casa celebramos o que temos para receber o que merecemos. Nós não reclamamos. Se você acorda respirando, você celebra. Se você pode ir para a escola, você celebra. Se você consegue escrever, aqui nós celebramos o que temos para receber o que merecemos. Então, é uma lógica diferente da acumulação. Eu não vou celebrar só quando eu acumular, quando eu tiver. Eu celebro o que eu já tenho, para poder receber o que eu mereço. Entendeu? E hoje nós temos uma lógica do devir. Ou seja, tudo está no amanhã. Uhum. Não é? Então, eu acumulo, né, para poder ter. Eu estou infeliz porque não tenho. Mas olha porque você já tem. Me parece, Igor, que a gente deixou de celebrar pequenas coisas. Não sei se tão pequenas, mas eu gosto da palavra sutileza. A vida está sem poesia, falta poesia para a vida. Entendeu? Falta a... Esse momento para mim aqui com você é um momento de celebração. Para mim também, amém? Entendeu? É um momento especial. Eu acho até que você é Xangô também, como eu. Será? Eu acho que você tem um... Dá pra fazer uns testes? Não dá pra fazer. Não, calma. É só pura especulação. Eu sei, calma, olha só. Eu não tô pedindo você fazer um teste comigo aqui. O que eu tô dizendo é, se eu for a um terreiro e conversar com alguém nessa intenção, eu também, que não tenho nenhuma ligação... Ele vai dizer, consigo... exato, sim. Eles vão dizer, o seu orixá. É que eu sou chucro, daí eu chamei de teste. Não, teste tá legal, não tem problema. Não tem problema. Então, ó... Em que medida, ô Sidney? Assim, a gente já... Você não precisa saber. Sabe por que você não precisa saber? Porque a gente sempre pode voltar. Tá. Que o mesmo caminho que você fez para ir, você pode fazer para voltar. Esse é o ponto. Então, isso vai dar leveza na escolha. Exu é o senhor da encruzilhada. O que é a encruzilhada? O que é mais um dos problemas da suposta modernidade? Vou usar esse termo, mesmo que ele não seja exatamente, totalmente apropriado. É a linha reta. A gente insiste na linha reta. A gente insiste de um lado e do outro, alguém tem que estar de um lado da linha ou do outro, a gente tem que estar se equilibrando na linha reta. Há expressões, inclusive, sobre isso. Menino fora da linha, ande na linha. Dentro das 4 linhas. Dentro das 4 linhas, mulher direita. Ah, ela não é uma mulher direita porque ela fumava na rua. Isso é sobre linha reta. É sobre uma necessidade que você não precisa mais, que é a necessidade de controle, de certezas. Ninguém precisa de certeza para viver.
Só precisa viver. E por que não precisa? Porque a qualquer momento você pode cruzar a linha reta. Quando você cruza a linha reta, você cria um ponto central, que é o ponto de Exu, que é o ponto de encruzilhada. E da encruzilhada nasce uma espiral de possibilidades. Quando eu viro palestrante, escritor, ocasionalmente professor, comunicador, defensor da luta contra o racismo religioso, contra a homofobia, contra a transfobia, né? Quando eu estou desfrutando da espiral de possibilidades. Então, não precisa de certeza, só vai e tá bom. Se lá você sentir que não foi exatamente o que você queria, você volta. O divino pune. Por exemplo, tu prometeu um troço, sei lá, tu lá no terreiro, tu tem uma certa obrigação e você não realiza essa obrigação. O divino pune? Não, o divino não pune. Quem pune é a vida. Porque você se comprometeu com você se comprometeu com a comunidade e você desequilibrou. Então, quando você tem um acordo de uma relação monogâmica, você precisa seguir a relação monogâmica. Exu não vai lhe punir se você trair, se você sair da relação monogâmica. Oxum não vai, Inhansã não vai, eles não estão nem aí. É a própria relação que vai lhe punir. É você que está atraindo o problema para você. Porque você pode comunicar, você tem palavra, você pode repactuar. Nós precisamos aprender que de tempos em tempos nós vamos ter que repactuar as relações. Os acordos ficam velhos. Exato. Enferrujam. Então, eu preciso... eu faço isso no terreiro, eu faço isso com a minha mãe, eu sento e falo, mãe, nós vamos precisar repactuar nossa relação, porque eu não sou mais criança. Alguma coisa aqui que a gente se completa de um jeito que não dá pra... Que assim, porra, se a gente fizer se a gente abrir mão de ser monolítico, a gente consegue essa junção e vai ser maneiro. Claro que isso era muito menos óbvio no começo, né? Quando a gente começou a namorar. A gente era muito jovem. Mas a noção tava ali. E eu acho que até a forma como a coisa se construiu ajuda. Porque a gente morava em cidades diferentes, se via 2 vezes por semana. Quando era mais, não podia ser na segunda-feira, que segunda-feira era o dia de eu jogar meu Dota, entendeu? Então, as coisas foram se construindo de uma forma que, cara, agora a gente tá há 20 e tantos anos juntos. E essa relação longeva é a prova cabal de que as coisas não são aleatórias. Então, esse encontro de vocês não é aleatório, entendeu? Há forças universais conduzindo esse encontro, não é? E eu penso que é isso que as pessoas precisam entender, que a gente não está no controle. Perfeito. A gente não está no controle. Mas a ilusão de controle, ela é ensinada pra gente desde sempre. Todo millennial, que nem eu, o objetivo dele é ter uma casa, um carro e uma família. Entendeu? Eu preciso seguir esse caminho. Eu tenho que ter uma casa, um carro e uma família. É isso que eu tenho que ter na minha vida. Depois disso aí, é lucro. Mas isso eu tenho que ter. Certo? Então, assim, tem... isso é meio que meu pai e minha mãe me encheram meu saco para ir para a escola técnica, encheram meu saco para eu seguir um certo caminho para eu poder ter, no fim das contas, uma casa, um carro e uma família, né? Que era um quadro, quase um quadro que eu estava trabalhando dentro dele, né? Vivendo dentro dele com esses objetivos. E é muito doido quando tu chega lá e tu alcança e tu vê que não era isso. Ou que não era suficiente. Não, no meu caso foi... Porra, e agora? O que eu faço agora, mano? Foi uma das fases mais sinistras da minha vida. O que eu faço agora? Você sabe que eu exonerei 3 vezes, né, de concurso público da escola. Não A sabia. primeira vez minha mãe surtou, porque era estabilidade, era... Eu falei, não, mas eu não quero mais. É pedir a conta. Não importa se é público, se é estável, porque tem muito isso, né? Então... essa falsa noção de estabilidade, de estabilidade. Porque ela aproxima a ilusão do controle. Exato, ela é a irmã mais nova do controle. Essa ideia de estabilidade, não é?
E aí Exu dá uma gargalhada. Você sabe que tem uma história de Exu. Ele era muito amigo de uma outra divindade. E essa divindade, ela era casada e o marido adoece. O marido adoece, começa a definhar. Todo mundo sabia do poder de Exu, de transmutar, de transformar e tal. E ela chama Exu. E ela fala, Exu, e o marido moribundo na cama, sofrendo muito, gemendo, disse que chorava lágrimas de sangue. E ela sofrendo junto, obviamente, que era a esposa.